Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thiago. Faz tempo que eu não posto nenhum videozinho aqui no YouTube para vocês. E hoje eu estou aqui com uma convidada bem especial que vai fazer parte então desse time com fábulas de gestão. É isso mesmo ou não, produção? Confirma aí, se apresenta para nós, Priscila. Certinho. Oi pessoal, meu nome é Priscila, eu sou formada em administração, eu tenho um MBA em gestão de pessoas e marketing e eu vou estar aqui agora para a gente falar um pouquinho então sobre a gestão e para a gente continuar esse bate-papo aí agora eu e o Thiago juntos. Isso mesmo, e a gente separou alguns minutos aqui hoje, bem assim, desinformar, né, sem nada muito sério, para falar com vocês sobre a gestão por competências, que é um assunto que eu já venho falando há bastante tempo e a Priscila também, como foi minha aluna, embalou nessa discussão, né, Priscila? O que você acha sobre esse tema, Priscila? O que você vem percebendo desde quando você começou a estudar esse assunto? Eu acho muito relevante, né, nas organizações e a gente percebe, porque como eu falo, né, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter um olhar diferente, né? E aí a gente percebe que dentro das organizações isso é muito falho, né? Quase não existe uma gestão por competência em algumas organizações. Claro que a gente tem que levar em consideração também que a maioria das organizações, principalmente aqui na nossa cidade, né, são empresas familiares. Então, assim, às vezes não existe aquele preparo no pessoal de recursos humanos, não tem os setores bem definidos, né? Então, assim, a gente também tem que pensar nessa estrutura de empresa que a gente tem hoje no mercado aqui em Maringá. Mas, no geral, a gente verifica que é uma coisa que falta, né? É uma coisa falha e que traz bastante resultado para as empresas quando aplicado. Uhum. E o contrário da gestão por competências é o coleguismo, né? Então, é quando você tem uma empresa onde as pessoas não crescem, não se desenvolvem, né? Não têm oportunidades se elas não são bajuladoras do chefe, né? Então, a gestão por competências, ela vem para tirar um pouco disso, né, Priscila? Para que as pessoas tenham oportunidades por aquilo que elas buscam e por aquele que elas tentam melhorar em si mesmas, né? Não querendo, assim, dizer que as pessoas têm que fazer tudo e ser tudo, mas a maioria dos trabalhadores, eles vão fazer uma faculdade, né? Eles fazem cursos, eles assistem vídeos, eles fazem os treinamentos certinho e às vezes eles não têm a oportunidade de se tornarem líderes ou a oportunidade de cuidar de uma equipe por um determinado período de tempo. Isso é muito chato, né? Porque quando a pessoa se qualifica, quando ela busca estudar, quando ela busca conhecer um pouco mais, ela quer ter outras oportunidades, né, Priscila? E aí, o que a gente tem de conceito? O que é gestão por competência? O que é isso? Vamos ver. Na verdade, quando a gente fala de competência na área da gestão, nós estamos falando de 3 elementos, né? Que são o conhecimento, as habilidades e as atitudes, que é o famoso chá que a gente vê na área de gestão, né? Então, quando a gente fala de conhecimento, nós estamos falando justamente do que o Thiago acabou de dizer, dessa pessoa estar adquirindo esse conhecimento, seja ele acadêmico ou não, né? Às vezes ela assiste um vídeo, um tutorial no YouTube, né? Às vezes ela vê uma reportagem, então tudo isso ela está adquirindo esse conhecimento. Então, quando a gente fala de conhecimento, é essa bagagem que a pessoa traz na vida dela, desde quando ela consegue se lembrar, né? Então, os conhecimentos que ela foi adquirindo ao longo da vida e aqueles que ela vai adquirindo ainda, né? Quando vai se aperfeiçoando, vai fazendo uma graduação, uma pós-graduação e vai se desenvolvendo, né? Isso mesmo. Então, as dimensões, né? Então, essa dimensão. E também uma coisa importante a gente dizer, né, Priscila, quando a gente fala gestão por competências na administração, a gente não está dizendo que existe também a gestão da incompetência, né? Então não tem essa. Então a competência, ela se divide nessas 3 dimensões. Então vale a pena a gente reforçar bastante isso, porque pode ser que você seja de outra área, você estude outra coisa e vai achar que nós estamos sendo preconceituosos com isso. Não tem nada a ver. Pelo contrário, a gestão por competência, na perspectiva que a gente estuda, busca equalizar os processos, melhorar os processos, trazer para as pessoas mais condições de trabalho, né? Como a Priscila falou, a primeira dimensão é o conhecimento. A segunda e a terceira são as habilidades e as atitudes. Então, o conhecimento, como a Priscila disse, é o saber, né? Então, esse saber pode vir do ensino ou pode vir da experiência. Depois a gente tem o saber fazer, que é a habilidade, né? E aí eu vou até perguntar para a Priscila, tem um saber fazer que eu acho que a maioria das pessoas sofre um pouquinho na vida, não assusta, que é a baliza, não é? Do carro, quem faz autoescola. Priscila, você tem facilidade com a baliza? Não tenho facilidade.
A gente sempre procura uma vaguinha ali já mais fácil, né? Mas a habilidade é o saber fazer. A pessoa tirou a carta, né, de motorista, ela tem a carteira dela, ela estudou e tirou a carteira. Mas ela precisa treinar. Então, a habilidade é o treinamento, é o treinar aquilo, né? Se eu não fizer várias balizas, dificilmente eu vou conseguir colocar o carro com facilidade, né? E ainda mais aqui na cidade, não sei, né, onde você está assistindo, se dá para estacionar dos dois lados da via, não é? Que a gente fica com mais dificuldade. Então, é treinar. E então, não adianta eu só ter o conhecimento, eu preciso treinar, né? Querer treinar. E a atitude é o querer fazer. Então, o conhecimento é o saber, a habilidade é o saber fazer e a atitude é o querer fazer. Por exemplo, a Priscila fez a carteira de motorista, sabe fazer a baliza, né? Ela tem a habilidade, ela tem a destreza, mas ela não quer fazer a baliza, ela não quer se dar o trabalho, porque tem que pensar, gente, você tem que olhar o espelhinho, ver se está tudo certinho, se o carro vai dar certo, né? Então a atitude é esse querer fazer, né? É muito mais comportamental, muito mais de ação mesmo do sujeito, né? Então essas dimensões é o que formam essas competências. E aí, essa tríade, né? Essas dimensões, elas precisam estar presentes na descrição de cargos para que você contrate pessoas alinhadas com as vagas, não é isso, Priscila? Como é que a gente insere, né, essa coisa das competências no ambiente corporativo por meio do recrutamento e seleção? Você já estudou bastante isso daí, não é? Na verdade, cada cargo ele tem as suas exigências de competências, né? Então precisa estar bem definido isso, e aí é a dificuldade que a gente encontra quando nós falamos de empresas familiares. Porque às vezes existe o cargo, mas a pessoa ainda não sabe bem definido quais são as funções, né? Qual é o perfil daquele trabalhador, qual a competência que aquela pessoa precisa para exercer aquele cargo. Então tem que haver um casamento, né? O cargo ele exige certas competências e esse indivíduo tem que apresentar essas competências para que ele possa então assumir esse cargo. O que a gente vê é que às vezes é colocado as pessoas em cargos e a gente percebe que não deu certo porque não foi avaliado essas competências, né? Foi um teste, né? Vamos pôr aqui ver se dá certo. E aí esse ver se dá certo causa muito transtorno para a empresa, e aí tem rotatividade, custo, exatamente. Então assim, é muito melhor você fazer o processo com base na competência da pessoa do que no coleguismo, do que, eu gostei, fui com a cara dela, vou contratar, né? A gente precisa ver se a pessoa tem as competências necessárias. Quando o processo ele não é feito com base nas competências, existe muito preconceito, né? Às vezes, não vou contratar essa pessoa porque eu não gostei dela, só que às vezes você não gostou dela, mas ela tem as competências para estar naquela função. Sim. E talvez ela desempenharia muito bem aquele cargo. Então, a gestão por competências, o processo de recrutamento e seleção por competências, ele vem tentando eliminar essa questão do favoritismo, do preconceito, para que as pessoas sejam encaixadas de modo adequado naquele cargo que ela vai ocupar dentro da empresa. Muito bem. E tem dois autores que a gente estuda assim com mais frequência, há alguns anos já, que são dois brasileiros. Primeiro é Maria Odete Rabaglia, que é uma psicóloga de São Paulo, ela é psicóloga e contadora daqui do Brasil mesmo. E depois a gente tem o Felipe Pierre. Então a Maria Odete Rabaglia que trabalha esses conceitos, né? E o Felipe Pierre é bem interessante porque ele trabalha também as competências sobre outras dimensões. Então ele trabalha as competências emocionais, né, e afetivas e as competências laborais. Ou seja, além de tudo isso, daquilo que é interno a nós, como a simpatia, né, o comprometimento e etc., existem algumas competências, ou seja, alguns comportamentos, algumas atitudes nossas que potencializam a nossa atuação no mercado de trabalho. Por exemplo, pontualidade, né? Precisa ser pontual, a pessoa ser assídua no trabalho. Isso favorece a vida dela no ambiente corporativo. Então, existem essas competências laborais que potencializam. Antes de finalizar, né, uma coisa que eu gostaria de destacar é que também você não vai ter uma pessoa totalmente competente, né? Então, quando você vai fazer a seleção, você vai selecionar algumas competências, ou seja, você vai separar algumas competências essenciais. As outras você vai desenvolver depois que essa pessoa estiver trabalhando lá. Por exemplo, se a pessoa vai ser contratada para ser professora, que tipo de competência que ela precisa ter que é essencial? Comunicação, liderança, relacionamento interpessoal. Então eu vou
colocar aquelas que são essenciais, ou seja, sem essa a pessoa não consegue atuar nessa função. Né? Como é que um professor que é muito intrínseco, né? Que ele é mais fechado, que ele é mais recatado, vai atuar numa sala com 80 alunos. Então, a gente tem que pensar quais são as competências essenciais. Aquelas que não são essenciais, eu vou colocar também na descrição de cargos, mas eu vou desenvolver com o passar do tempo. E assim eu vou ter um ambiente mais saudável. Melhora a cultura, melhora o clima e as pessoas querem trabalhar naquele ambiente, né, Priscila? É um local diferente quando tem a gestão por competências, né? Sim, porque aí o funcionário ele percebe que ele está sendo avaliado com base nas competências, né? E aí, como o Thiago disse, ele quer crescer, né? Então ele vai atrás de uma qualificação, ele vai atrás de um curso, ele vai atrás de contribuir de uma melhor maneira para a empresa, porque ele sabe que ele vai ser valorizado. Então ele vai ter oportunidade de crescimento, porque ele vai ser visto com base em tudo isso que ele está fazendo para crescer lá dentro, né? Os conhecimentos, tudo aquilo que ele está adquirindo, para que ele possa alcançar cargos maiores. Então ele se sente valorizado, diferentemente daquelas empresas que não praticam a gestão por competências, né? Que aí a pessoa, saiu lá um gerente, vou escolher alguém lá fora, né? Não dá nem oportunidade para aquela pessoa que está lá dentro poder crescer, poder desenvolver, e aí a pessoa, o funcionário, o colaborador acaba ficando desmotivado. Sim, e é um problema, né? Porque daí pessoas desmotivadas, elas sabotam o trabalho. Exatamente. E aí você tem pessoas sabotando o trabalho. Gente, hoje é um vídeo assim mais de abertura aqui dessa nova série. Vamos tentar manter uma assiduidade no canal, mas é importante também vocês se inscreverem, ativarem a notificação, compartilharem, né, Priscila, o vídeo aí e deixar aqui nos comentários se vocês gostaram, o que mais vocês gostariam de ouvir. Não é isso aí? Isso, falar um pouquinho do que vocês querem que a gente fale aqui, né? A gente fala de gestão, mas a gente também fala de liderança, né? De inteligência emocional. E aí o que vocês querem ouvir, fala aí pra gente. Isso aí. Um abraço, até o próximo. Tchau, pessoal.